E aí, minha galera do Facebook, e aí, minha galera do YouTube, tudo bem? Eu sou o Paulo Machado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos aqui no Distrito Federal e também criador do programa Tropa da Aprovação, que é um programa que serve para preparar você para concursos de nível médio e de nível superior, não importando qual seja a dificuldade. Pois é, e hoje nós estamos aqui para o primeiro dia da semana gratuita de resolução de exercícios. Para você que não sabe, quem se cadastrou vai naturalmente aproveitar uma semana inteira gratuita de resolução de exercícios. Na verdade, eu vou gravar vídeos de pelo menos 30 minutos resolvendo exercícios 2015, 2014, 2016, geralmente da banca CESP, que é uma banca que serve para direcionar você para qualquer concurso público que você for fazer. Pois é, galera, e antes que a gente comece aqui uma sequência feroz de resolução de exercícios, eu queria deixar o recado. Semana que vem começa mais um super evento 100% online, 100% gratuito, assim como o dessa semana. Olha aqui, ó. É o primeiro workshop nacional da Tropa da Aprovação, onde naturalmente eu vou participar, mas também teremos a participação do professor Júnior Vieira, teremos a participação da professora Flávia Rita, uma das maiores especialistas em português do país, teremos a participação de Emerson Caetano, professor de Direito Administrativo, teremos a participação do professor Carlos Alfama, professor de Direito Penal e Processo Penal. Galera, se liga, se juntar a aprovação aqui, ó, do professor Júnior Vieira, da professora Flávia Rita, minhas aprovações, do Emerson Caetano, do Carlos Alfama e de mais dois amigos, quem mais vai participar, Paulo? Amanhã vai ter a fotinha deles aqui. Professor Eliesley e vai ter também a participação do professor Maxwell Paris. Então, se juntar a aprovação desses 5 aqui e de mais o professor Eliesley e também do professor Maxwell Paris, são mais de 50 aprovações em concurso público. E, galera, é por isso que eu disse, o segredo será revelado. Serão 7 vídeos também na semana que vem, totalmente online, totalmente gratuito, para mostrar para você o que fez a diferença na minha vida, o que fez eu ter feito supletivo e depois ter passado num concurso de cartório. Você vai ver qual foi o segredo do professor Júnior Vieira para ele passar nos concursos que ele passou. Você vai ver como que o professor Emerson Caetano passou em 15 concursos públicos. Você vai ver como que o professor Carlos Alfama passou em primeiro lugar para policial legislativo do Senado Federal. Isso tudo é o pré-lançamento da minha turma Tropa da Aprovação, que vai abrir inscrições no dia 6 de junho. Então se prepara, porque dia 6 de junho você vai poder disputar uma das vagas no Tropa da Aprovação. Eu digo disputar porque na última que eu abri só durou 48 horas e aí as vagas se encerraram. Perfeito? Mas vamos lá, galera, vamos aqui para a resolução de exercícios conforme prometido. Galerinha, vamos lá. Agora todo mundo muito à vontade para resolver exercícios aqui comigo. E aí, você está animado? Você está focado? Você está pronto para realizar os seus sonhos? Eu quero te ajudar na realização dos seus sonhos. Então vamos lá. Senhores, ó, primeiro, questão número 1. Questão número 1, vem comigo, ó. É livre o exercício das profissões, podendo a lei exigir inscrição em conselho de fiscalização profissional apenas quando houver potencial lesivo na atividade, o que não ocorre com a profissão de músico, por exemplo. E aí? E aí, João? E aí, Maria? E aí, Romualdo? E aí, Gislene? E aí, galera que me assiste no DF, me diga aí. É livre o exercício das profissões? Podendo a lei exigir inscrição em conselho de fiscalização profissional apenas quando houver potencial lesivo, ó, apenas quando houver potencial lesivo na atividade, o que não ocorre com a profissão de músico, por exemplo, questão verdadeira. Questão verdadeira, galera. Decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011. Cuidado com isso. Essa é uma decisão do Supremo de 2011. Como assim, Paulo? Galera, se não estivermos diante do exercício de uma profissão que tenha potencial lesivo, segundo o Supremo, nós não podemos exigir inscrição do profissional no respectivo conselho profissional.
Então, veja, se eu estou falando da profissão de advogado, é lógico, é óbvio que eu vou precisar da inscrição no conselho profissional, porque há potencial lesivo para o cliente. Gente, se eu estiver falando da profissão de médico, é lógico que eu vou exigir inscrição em conselho profissional. Corretagem de imóveis, vou exigir inscrição em conselho profissional. Aliás, uma aluna falou assim para mim, mas Paulo, corretor de imóveis precisa? Eu falei, lógico. Se o corretor de imóveis atuar errado, você provavelmente vai precisar dos outros dois que eu citei. Do advogado para ter o seu bem de volta e do médico para cuidar dos seus problemas emocionais causados pela má administração do seu imóvel por um falso corretor de imóveis. Se ligou no movimento? Então, veja. Agora, no caso da profissão de música, veja, o indivíduo, ó, profissão de músico, aí ele não precisa ter inscrição no conselho profissional. Significa afirmar que nesse barzinho que tem aí na esquina da sua casa, caso o Pablo apareça para cantar, ele não precisa comprovar inscrição no conselho profissional. Aliás, gente, eu acho que pelo menos para o Pablo deveria ser exigida a inscrição no conselho profissional, porque há sim um potencial lesivo nas músicas do Pablo, porque elas incitam ao suicídio, né? Galerinha, pois é, então, questão verdadeira, cuidado com isso, decisão do Supremo. Aproveito para dizer que a mesma coisa acontece com a profissão de jornalista. Para exercer a profissão de jornalismo não é necessária inscrição no conselho profissional. Show de bola? Gravou isso aí? Então vamos seguir, galera. É o seguinte, número 2. Olha aqui, ó. Número 2. A 2 diz assim: embora a casa seja asilo inviolável do indivíduo, em caso de flagrante delito, é permitido nela entrar durante o dia ou a noite, ainda que não haja o consentimento do morador ou determinação judicial para tanto. E aí, me responda aí na sua casa. Embora a casa seja asilo inviolável, ó, asilo inviolável do indivíduo, em caso de flagrante delito, é permitido nela entrar durante o dia ou a noite, ainda que não haja consentimento do morador ou determinação judicial para tanto. Questão verdadeira. Galera, eu quero que você me lembre quais são os 4 casos que permitem eu entrar na casa de uma pessoa a qualquer hora. E aí, você consegue me dizer aí quais são os 4 casos? Tô ouvindo, vai, diga pra mim, vai, fala aí. Galera, ó, se você não sabia até hoje, você vai saber agora. fdp.com. Essas são as 4 situações que autorizam a entrada a qualquer hora. Galerinha, a qualquer hora. Olha só. A qualquer hora. Deixa eu apagar aqui. Olha aqui, ó. Aqui é a qualquer hora. Vamos lá, vamos lembrar? Ó, F de flagrante delito, D de desastre, perfeito? O P é de prestação de socorro e o COM é de consentimento do morador. Mais um mnemônico do PM para você aí. Flagrante, desastre, prestar socorro, consentimento do morador. Aí você entra a qualquer hora, beleza? Então anote aí. Perfeito. Agora, seguinte, essa aí já daria para matar a questão. Mas você precisa lembrar também que tem uma situação que dá para entrar durante o dia. Qual é? É com ordem judicial. Ordem judicial dá para entrar durante o dia. Perfeito? Dá para entrar durante o dia. Agora eu quero que você tome cuidado com isso. Galera, flagrante desastre, prestar socorro, consentimento do morador a qualquer hora. Ordem judicial durante o dia. Beleza? Agora e se cair na sua prova assim? É possível cumprimento de ordem judicial durante a noite. E aí você marca verdadeiro ou falso? Verdadeiro, é possível. Exemplo, vamos imaginar que o professor Alexander, que é professor de processo civil, amigo nosso, chegue até a sua casa às 10 da noite. E aí, Alexander chegando à sua casa às 10 da noite para cumprir uma ordem judicial de busca e apreensão. Ele tem a consciência que ele não pode entrar forçadamente por força dessa ordem judicial. Mas você fala assim, Alex, para você não ter que voltar aqui amanhã, vamos fazer o seguinte, entre e cumpra logo essa ordem judicial para você não ter que voltar amanhã. Nesse caso, ele vai cumprir a ordem judicial? Pode cumprir?
Pode, porque você permitiu. Então é possível cumprir ordem judicial durante a noite? É. Ah, Paulo, mas aí o quê? O CESP não vai te falar. Se ligou no movimento? Você tem que colocar sua cabecinha para funcionar, meu queridão. Se ligou? E tem outro detalhe. Existe uma outra situação onde também é possível o cumprimento da ordem judicial durante a noite. Quando, Paulo? Preste atenção. Galerinha, seria no caso, observe, do inquérito 2424 de 2008, Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro César Peluso, que já está aposentado. Veja, o Supremo Tribunal Federal já admitiu, excepcionalmente, cumprimento de ordem judicial durante a noite e sem que houvesse consentimento do morador para efeito de instalação de escuta ambiental em escritório de advocacia. Vigílio Medina e Paulo Medina, galera lá do STJ. Então, ó, excepcionalmente o STF já admitiu o cumprimento de ordem judicial para efeito de instalação de escuta ambiental em escritório de advocacia. Anota esse negócio aí, porque tem caído. Bacana? Então, ó, se cair assim, o STF já admitiu o cumprimento de ordem judicial durante a noite sem que houvesse consentimento do morador? Ponto. Verdadeiro. O STF já admitiu. Nesse caso, Vigílio Medina, Paulo Medina, inquérito 2424 de 2008, se você quiser conferir. Perfeito? Anotou aí no seu caderninho da aprovação? Anotou? Então vamos lá. Vamos para a nossa questão de número 3. É o seguinte. Questão número 3. Ela vai dizer o seguinte, ó. Se liga no movimento. Prova Tribunal de Contas, Consultor 2014. No entendimento do Supremo, a garantia do devido processo legal não torna obrigatória a defesa técnica por advogado no âmbito dos processos administrativos disciplinares que envolvam servidores públicos. E aí, galera, no entendimento do Supremo, a garantia do devido processo legal não torna obrigatória a defesa técnica por advogado no âmbito dos processos administrativos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pessoal, ó. Mais uma questão verdadeira. Por que verdadeira, Paulo? Galera, simples. Súmula, ó, anote aí no seu caderninho, súmula vinculante número 5. Súmula vinculante número 5 diz que a defesa técnica por advogado nos processos, ela é facultativa. Então, se você está respondendo um processo administrativo disciplinar, é melhor você contratar um advogado, porque caso você não contrate, isso não gerará nulidade no processo. É facultativa a presença do advogado no processo administrativo disciplinar. O STJ já teve até súmula contrária a esse entendimento, mas aí o Supremo mostrou que era Supremo e fez uma súmula vinculante. Aí, lógico, o STJ ficou obrigado a decidir conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal. Então, galerinha, vocês já estão acostumados com isso aqui no direito constitucional e também no direito administrativo, né? A presença do advogado no PAD, ela é o quê? Facultativa. Perfeito? Facultativa. Então, mais uma questão verdadeira. Anote aí no seu caderninho. Perfeito. Vamos então, galera, para a nossa questão de número 4. Opa, isso, 4. É o seguinte, o TCDF, no exercício do controle externo, não pode determinar a suspensão de benefícios garantidos por decisão judicial transitada em julgado, ainda que o direito reconhecido pelo judiciário esteja em desconformidade com jurisprudência dominante do STF. Essa é que gera muito silêncio em sala de aula. Dê uma pausa aí para você fazer a leitura da questão aí, porque essa merece total atenção. Galera, ó, o TCDF, no exercício do controle externo, não pode determinar a suspensão de benefícios garantidos por decisão judicial transitada em julgado. Tá dizendo, ó, que ele não pode. Não pode. Galera, e até aqui, ó, até essa vírgula, ninguém tem dúvida. É lógico que o Tribunal de Contas não pode suspender uma decisão judicial. Ainda mais se ela tiver transitado em julgado. Galerinha, deixa eu dizer uma coisa. Isso aí seria o equivalente ao poste mijar no cachorro. Seria a inversão de papéis. Quem suspende decisão de quem? Fala pra mim quem é que suspende decisão.
É lógico, pessoal, que quem suspende decisão é o Poder Judiciário que suspenderia a decisão do Tribunal de Contas e não o contrário. Se ligou no movimento? Seria uma inversão de papéis. Não tem como. Só que aí você fica na dúvida por conta do final. Ainda que o direito reconhecido pelo Judiciário esteja em desconformidade com jurisprudência dominante do Supremo. Ei, pouco importa se a decisão do juiz, da vara criminal, da vara civil, está em desconformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não interessa, aliás, isso é muito normal. Normal? Sim, normal. Quando não há súmula vinculante, quando não há decisões em controle abstrato de constitucionalidade, é lógico que o juiz, é lógico que o tribunal pode discordar do que disse o Supremo e decidir de forma contrária. E aí, se ninguém recorreu ou se não cabe recurso, a decisão vai transitar em julgado. E não é porque a decisão do juiz ou do tribunal está em desconformidade com a jurisprudência do Supremo que o Tribunal de Contas vai cassar uma decisão judicial. Deixa eu lhe dizer, o Tribunal de Contas jamais vai cassar uma decisão do Poder Judiciário. Perfeito? Com essa eu avanço para a próxima questão. Número 4 ficou correta porque diz que não pode. Perfeito? Então se liga no movimento e vamos para a próxima questão. Galera, vamos agora de questão número 5. Olha a questão número 5 aí. Se liga no movimento. Ela diz assim: o TCDF possui competência constitucional para determinar diretamente a quebra dos sigilos bancário e fiscal, desde que tal medida esteja relacionada ao controle externo. Falso, galera! Não vou nem te dar tempo para pensar. Não vou nem te dar tempo para pensar quem é que pode quebrar sigilo bancário, quem é que pode quebrar sigilo fiscal, pelotão. Galerinha, ó, sigilo bancário e sigilo fiscal. Quem pode quebrar é o Poder Judiciário e quem mais é a CPI. Poder Judiciário e CPI. São esses dois que podem quebrar sigilo bancário e sigilo fiscal. Ei, mesmo depois de fevereiro de 2016, essa afirmação continua sendo verdadeira e completa. É só Poder Judiciário e CPI. Eu sei que você está inquieto na sua cadeira, querendo entrar na tela para dizer para mim assim, ô Paulo, e aquela decisão da Receita tomada pelo Supremo em fevereiro, contrariando o recurso extraordinário 389-808 do Paraná, relatado pelo ministro Marco Aurélio? Ei, é lógico que eu vi, meu filho. Sou desatualizado não, vem comigo. Ó, o que o Supremo disse em fevereiro de 2016 foi o seguinte, se liga no movimento. Ao julgar a Lei Complementar 105 de 2001, que fala sobre possibilidade de acesso a dados bancários pela Receita Federal, o Supremo disse o seguinte, anote aí. A Receita Federal pode acessar dados bancários sem a necessidade de ordem judicial, desde que ela esteja no procedimento investigatório. Então vejam, se a Receita estiver investigando você, processo administrativo tributário instaurado, se ela estiver te investigando, ela pode acessar os seus dados bancários sem necessidade de ordem judicial. Aí, Paulo, tá vendo o que você falou ali? Tá incompleto. Tá não, miserável. Tá não. Porque o Supremo disse que esse acesso não equivale à quebra de sigilo bancário. Então a Receita, o que você pode dizer é, a Receita pode acessar dados bancários sem necessidade de ordem judicial. Mas isso não é quebra de sigilo bancário, porque segundo o Supremo, a Receita vai ter acesso e não vai compartilhar com ninguém essas informações. Então, por essa razão, o sigilo fica preservado, mas a Receita pode acessar os dados bancários e isso é muito importante que aconteça para que a Receita possa combater, ajudar no combate ao narcotráfico, blá, 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 blá. São várias as justificativas do Supremo Tribunal Federal. Eu particularmente discordo, né? Fico lá com a divergência de Marco Aurélio com Celso de Mello, o decano da corte. Não concordo com essa decisão do Supremo, mas é o que você vai levar para sua prova. Quem pode quebrar sigilo bancário e sigilo fiscal? Poder Judiciário e CPI. Em relação ao sigilo bancário, o Supremo diz que a Receita pode acessar o sigilo bancário de um investigado sem necessidade de ordem judicial. Perfeito. Receita estadual e Receita municipal também, desde que haja regulamentação nesse sentido, como acontece com a regulamentação da Lei Complementar 105 de 2001 no âmbito federal. Beleza? Anotou isso aí? Tá completinha a jurisprudência do Supremo para você, hein? Então vamos lá. Questão número 6. Questão número 6.
Caiu o apagador aqui, galera. Mas pra quem tá acostumado a fazer bagunça, pra mim é tranquilo. Olha só. Se liga no movimento. Os direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal têm caráter absoluto. E aí, pelotão, me responda aí no conforto da sua casa. Eu quero ouvir a sua voz. Pula do local onde você tá, faz barulho aí, meu filho, e me diga, os direitos e garantias individuais previstos na Constituição têm caráter absoluto? Lógico que não, né, pessoal? Lógico que não. Uma das características mais conhecidas dos direitos fundamentais é que eles não são absolutos, portanto, questão falsa. Pessoal, olha só, prova de Polícia Legislativa 2014, feita pelo CESP. É, meu amigo, essas questões fáceis caem até mesmo em concursos mais complexos. É lógico que tinha muitas outras questões para você responder. Mas, Paulo, cai questão fácil em concurso público? Cai! Na verdade, o predomínio em boa parte das provas é de questões médias para fáceis e não de questões difíceis. Você tem que saber o básico, meu querido. O básico tem que ser obrigação na sua vida. Tem gente que não sabe nem o básico ainda e vai atrás do específico. Vai se lascar. Se ligou? Então tome cuidado com isso. Primeiro vamos lá fazer o arroz com feijão. Depois a gente vai para os detalhes. Se ligou no movimento? Então vamos avançar, que essa questão foi muito fácil, né? Essa aí é só para você dar aquela relaxada na hora da prova. Porque se cair só questão desse jeito aqui, eu tenho certeza que você que é meu aluno, vai chamar, eu tenho certeza que você que é meu aluno vai chamar o fiscal e vai dizer assim, fiscal, só uma dúvida, é que eu já terminei minha prova, o cara vai falar o quê? Onde vai ser o meu posto de trabalho mesmo? Vai ou não vai? Se ligou? É, isso aí é bom, eu já fiz isso. Galerinha, tudo bem, avançando, ó, questão número 7, vem comigo. Terá legitimidade para impetrar mandado de segurança, veja, terá legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo o partido político que tenha, no mínimo, um representante na Câmara e um no Senado Federal. Quem pode impetrar mandado de segurança coletivo? Anote para mim aí, ó. Quem pode impetrar mandado de segurança coletivo é a PIOA. Artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal. Quem pode impetrar mandado de segurança coletiva é a PIOA. Como assim, Paulo? Ó, esse P é para você lembrar de partido político com representação no Congresso Nacional. Dá pausa e anota. Partido político com representação no Congresso Nacional. Esse é para você lembrar de entidade de classe, como, por exemplo, Conselho Federal de Medicina. Dá pausa e anota aí. O O é para você lembrar de organização sindical. E quando a gente falar em organização sindical, não esqueça, a gente está falando de sindicatos, de federações e de confederações. Sindicatos, federações e confederações. Não esqueça disso, ok? Sindicato é um ajuntamento de trabalhadores, federação é um ajuntamento de sindicatos e confederação um ajuntamento de federações. Anotou aí? Beleza. E o A é o que mais cai. Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Funcionamento há pelo menos quanto tempo, pelotão? Um ano, beleza? Deixa anotadinho aí no seu caderno da aprovação. Então, quem pode impetrar mandado de segurança coletiva é a PIOA. Beleza, galera? Lembrando que se a associação estiver impetrando mandado de segurança coletivo, ela não precisa de autorização dos seus filiados, ok? Perfeito? Aqui ela vai agir não como representante, mas sim como substituta processual. E neste caso, ela não precisa de autorização dos seus filiados, dos seus associados. Perfeito? Legal. Aliás, isso caiu na prova do Tribunal de Justiça no finalzinho de dezembro. Perfeito, galerinha? Anotou aí? Tranquilo? Então vamos avançar. Perfeito. Galerinha, então, olha aqui. Vamos para a questão número 8. Perfeito. Olha aqui. Questão número 8 diz assim: a Constituição Federal prevê o direito de greve na iniciativa privada e determina que cabe à lei definir os serviços ou atividades essenciais
e dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E aí, me responda, vamos lá! Primeiro dia da semana gratuita de exercícios. Aliás, eu queria pedir para você convidar os seus amigos lá para minha página, Professor Paulo Machado, também para meu canal no YouTube, Professor Paulo Machado, é o mesmo nome, ok? Aí você se cadastra no linkzinho que tá aqui em cima no Facebook ou aqui embaixo no YouTube, e aí você recebe todo dia no seu e-mail. Não esquece não, hein? Galerinha, então a Constituição Federal prevê o direito de greve na iniciativa privada e determina que cabe à lei definir os serviços ou atividades essenciais e dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Questão verdadeira é o que diz o artigo 9º da Constituição Federal, ok? Ó, toma cuidado, pessoal, tomem cuidado, porque, ó, a greve, veja uma coisa, existe a greve no serviço público e existe a greve na iniciativa privada. Se liga no movimento. A greve no serviço público, ou para ser mais exato, tá? Vou ser mais técnico. Existe a greve dos estatutários e existe a greve do seletista. Assim eu vou ser mais técnico. Galerinha, então veja, a greve do estatutário está no artigo 37, inciso 7 da Constituição. E a do seletista está no artigo 9º da Constituição Federal. Galera, servidor público sempre dependeu de lei para fazer greve, nos termos do artigo 37, inciso 7. O servidor público, aquele que a gente chama de estatutário. Já o seletista, esteja ele na iniciativa privada ou seja ele o empregado público, ele sempre pode fazer greve sem depender de lei, porque a greve dele está regulada pelo artigo 9º da Constituição Federal, que é o que traduz o que nossa questão está dizendo. Então vejam, seletista sempre pode fazer greve. Quem não podia fazer greve era o servidor público estatutário, esse não. Mas, em 2007, no mandado de junção 721, o que o Supremo fez? Ele disse que o servidor público também podia fazer greve, mesmo não havendo regulamentação específica. O Supremo mandou os servidores pegarem por empréstimo a Lei 7783 de 1989, e é o que os servidores fizeram a partir de então. Desde 2007, servidores públicos podem sim fazer greve, mesmo sem regulamentação por lei específica, porque no mandado de junção 721, o Supremo mandou pegar por empréstimo a Lei 7783 de 89, que é a lei dos seletistas.